graça e paz, tudo bem por aí? Eu sou Cíntia Siqueira, nós estamos no canal Pai Nosso e hoje a gente vai conversar sobre a presença. Tem uma pergunta, queridos, que está no meu coração, que é uma pergunta recorrente, é uma pergunta que as pessoas fazem. Se Deus ele é invisível, como que eu posso desfrutar da presença deles? A gente sabe que uma família sem a figura paterna, ela sofre muitos danos e que um filho sem pai é um filho perdido, é um filho com dificuldade de identidade. E por isso é tão importante a gente desfrutar da presença do nosso pai. Ao longo desse tempo que a gente vem conversando sobre paternidade, há um bom tempo a gente vem conversando sobre Lucas capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo, né? E eu tenho mostrado para vocês as duas figuras, dois filhos do mesmo pai bondoso, do mesmo pai amoroso. Ambos não desfrutaram da presença da pessoa do pai. O filho pródigo foi embora com os recursos. Tudo que o pai poderia dar para ele de recurso financeiro, o pai entregou, mesmo sabendo que ele ia se desfazer, gastar daquilo de uma forma até mesmo desonrosa. Mas o pai entregou a ele tudo que poderia dar. Por outro lado, nós temos o filho que ficou na casa, que, de certa forma, honrou o pai, honrou a casa, mas mesmo assim não desfrutou da presença do pai. Quando um filho não se relaciona com o pai, ele não conhece nem mesmo o que o pai tem para ele. E é exatamente o que acontece nessa parábola. O filho que fica em casa, ele se demonstra alguém inseguro, porque pelo fato de não ter relacionamento com o pai, ele não sabe o que o pai pensa sobre ele, nem tampouco o que de verdade o pai planeja para ele. Sabe? Deus tem planos para nós e não é justo nós não nos relacionarmos com Ele a ponto de não conhecê-lo, uma vez que a presença dele está acessível para nós, de nos sentirmos sozinhos. Muitas pessoas, por não desfrutarem da presença de Deus, se sentem sozinhas, se sentem desamparadas, sentem que são abandonadas. Mas Deus é um Pai tão bondoso e tão amoroso que a presença dele é suficiente para sanar esse tipo de sentimento que a gente tem quando nós estamos distantes da comunhão, do relacionamento com Ele. É só voltar à comunhão. Então, como eu tinha dito, existe essa pergunta: se Deus é invisível, se Deus não se pode ver, porque as pessoas, elas acreditam que Deus existe, elas acreditam que Deus é poderoso, elas acreditam que Deus quer salvar, mas muitas vezes elas não sabem se Deus quer fazer tudo isso para elas. A dúvida é se Deus quer alcançá-las, se Deus de fato quer ser amigo delas, não é verdade? E Deus tem tudo isso para nós. Nós somos filhos amados, Ele é um Deus de juízo, é um Deus de justiça, mas Ele também é um Deus de amor e um Deus de relacionamento. E dentro de tudo que Ele deixou para nós nos relacionarmos, como que nós vamos nos relacionar com um Deus que é invisível? Como nós vamos desfrutar da presença de um Deus que é invisível? Através da palavra, através do Espírito e através da linguagem que Ele criou para nós nos relacionarmos com Ele. Nós temos conversado até aqui e percebido que Deus é um Deus pessoal. Ele é uma pessoa divina e ele veio habitar dentro do ser humano para ter relacionamento conosco. Ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar e quando Jesus está se despedindo e estabelecendo determinadas coisas, queridos, para essa relação que nós temos com ele, ele nos envia o outro consolador, deixando claro para nós que a presença do Pai estaria garantida para nós e que nós não estaríamos órfãos. Nós encontramos isso em João, no capítulo 14. O interesse de Deus é que, na vinda do Espírito, a presença dele fosse garantida para nós. Já em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2, diz que quem fala em outras línguas não fala a homens, senão
a Deus. E essa linguagem, queridos, é uma linguagem prometida desde Joel capítulo 2, uma linguagem única para você se relacionar diretamente com o Pai. E essa relação, esse desfrute da presença de Deus através da palavra de Deus, que é onde nós reconhecemos quem Deus é onde nós conversamos com o Pai. Sabe que toda vez que eu leio a palavra, significa para mim como se eu estivesse conversando com Deus, porque são através de conversas que a gente conhece pessoas. As pessoas expõem quem elas são através de palavras. Deus deixou a sua palavra para ele expor quem ele é para nós. Ele enviou o seu Espírito para garantir que nós não nos sentíssemos sozinhos, não nos sentíssemos órfãos, que nós tivéssemos a presença dele garantida em nós. E ele nos deixou uma linguagem, um idioma único, onde nós falamos diretamente com Ele. Sabe, queridos, que existe algo sobre a presença de Deus que às vezes as pessoas se equivocam com relação a estar ou não estar na presença de Deus. Sabe que isso não é possível. Salmo 139 diz que se nós formos no profundo abismo, lá Ele está. Deus é onipresente, é um atributo, é uma característica da sua natureza. Ele está em toda parte, todo o tempo. Então é impossível nós não estarmos na presença dele. Agora, desfrutar da sua presença está relacionado à consciência da sua presença. É quando nós tomamos consciência de que ele habita em mim. Ele quer estar comigo. Ele quer falar comigo. Ele quer compartilhar da sua natureza, da sua vontade comigo. Perceber a presença dele, desfrutar da presença dele, está relacionado à nossa consciência de que isso é real e é para nós. Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão peca, Adão tem consciência de que Deus sempre se relacionava com ele. É por isso que ele se escondeu. É por isso que quando ele ouviu o som da presença, ele sabia que era Deus e ele se escondeu por causa do seu pecado. Mas ele conhecia a presença. Deus quer se dar a conhecer a nós a ponto de nós sabermos quando é Ele falando conosco. E à medida que a gente vai se relacionando com Ele, à medida, queridos, que nós vamos tomando a palavra, à medida que nós vamos, queridos, nos relacionando com o Espírito Santo e à medida que nós vamos praticando a oração em outras línguas, nós somos fortalecidos. A nossa identidade ela vai ficando mais clara para nós. Nós não ficamos inseguros porque sabemos que Deus está conosco, que Deus quer ser nosso amigo, que Deus quer ser o nosso consolo, o nosso apoio, o nosso abrigo, que Deus nunca nos deixa sozinho, que nós não precisamos ter nenhum tipo de sentimento de abandono, porque Ele nunca nos deixa. Ele sempre é presente. Sabe, queridos, que desfrutar da presença de Deus é algo extraordinário. É algo que muda as nossas vidas para sempre. E uma vez que nós passamos a nos relacionar com Ele, não existe como voltar atrás e como ter uma vida simples, ordinária e natural. Amém? Eu espero ter abençoado você com esse pensamento sobre a palavra. Eu te encontro nos próximos vídeos. Seja abençoado na prática da palavra.